Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e vamos seguir aqui, né, com a série de podcasts, a série de programas que eu estou fazendo a respeito da filmografia do Akira Kurosawa. E nesses últimos podcasts, né, eu estou pegando especificamente filmes que têm influência da obra de Shakespeare, né? No programa passado eu falei sobre Han, né, que é um filme de 85, baseado na obra O Rei Lear, né, antes desse programa eu falei sobre o filme Trono Manchado de Sangue, que é um filme baseado na obra Macbeth, né, do Shakespeare. Né. Para quem não sabe, meu nome é Gabriel Vince, eu sou o dono desse podcast, né, e eu tenho um site, né, que é o tavernadolugarnenhum.com.br. Lá tem os meus textos, tem os textos bases que eu faço os programas, né, com todas as referências e tudo mais. Tem resenha de filmes, resenha de quadrinhos, resenha de discos até. E também tem minhas redes sociais, né. Vocês podem clicar lá e entrar em contato comigo, e discutir as coisas que eu discuto aqui também, né? Bem, sem mais delongas, né? Vamos ao programa e bem, Homem Mal Dorme Bem, né? É um título estranho, né? Mas é um filme, né? É um filme de 1960, né? Dirigido pelo Akira Kurosawa, com o roteiro de Shinobu Hashimoto e Eijiro Hisaita, né? Eu com certeza errei todos esses nomes, tirando o Akira Kurosawa, né? Bem, o filme ele teve um certo reconhecimento, né? Apesar de ele não ser muito lembrado até mesmo entre quem conhece os filmes do Akira Kurosawa. Eu não vejo esse filme sendo muito comentado. Apesar disso, ele teve uma boa repercussão na época, né? Ele foi indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim em 61, né? É que assim, o Akira Kurosawa ele tem muitos filmes bons, muitos filmes de destaque, né? Então, muitas vezes um filme acaba eclipsando o outro, né? Um exemplo bem claro disso aí é a Fortaleza Escondida, né? Que é um excelente épico, é um excelente filme de samurai, é um excelente Gidaigeki. Só que anos depois o Akira Kurosawa lançou um filme chamado Sete Samurais, né? Então o potencial de A Fortaleza Escondida acabou sendo eclipsado, né, por esse outro filme muito mais icônico, né? É discutível se é um filme melhor, né? Mas ele é muito mais icônico do que A Fortaleza Escondida, né? E em breve eu vou falar sobre esses filmes também, né? Mas esse filme, apesar de as pessoas não citarem ele geralmente, né? Assim como outros filmes, como Um Domingo Maravilhoso, que eu acho sensacional e as pessoas geralmente não citam eles como uma das principais obras do Akira Kurosawa, eu acho que é um dos top 10 filmes do Akira Kurosawa. Outro, né, que eu já mencionei anteriormente, que é o High and Low, eu esqueci o nome, é Céu e Inferno, né? Que para mim talvez seja o terceiro melhor filme do Akira Kurosawa, para mim, terceiro, quarto ou quinto, não sei, mas ele está entre os melhores filmes do Akira Kurosawa, né? Que eu vejo que é pouco citado, né? E esse filme também, né? Esse filme também é pouco citado. Eu não acho ele um dos melhores filmes do Akira Kurosawa. Eu gosto muito desse filme, mas ele certamente é um dos menos falados, né? Homem Mal Dorme Bem. E ele é um filme que explora aquele gênero noir que o Akira Kurosawa tanto gosta, né? Eu já até fiz alguns podcasts anteriores falando sobre a influência noir no Akira Kurosawa, né? Você tem, por exemplo, O Céu e o Inferno, né? Que eu mencionei, que é um dos melhores filmes do Akira Kurosawa. Tem O Anjo Embriagado, que é um filme famoso, O Cão Danado, que é um filme bem famoso do Akira Kurosawa, né? Então ele gosta muito de trabalhar esse gênero no ar, né? E aqui, né, a gente tem um filme onde Toshiro Mifune ele interpreta um personagem chamado Nishi, que é um jovem que consegue uma posição de destaque em uma empresa japonesa, que é uma empresa corrupta,
e que eles estão num contexto assim de pós-guerra, com a intenção de expor os homens responsáveis pela morte de seu pai, né? Essa empresa, ela está envolvida com crimes, né? E matou um homem, né? Que seria o pai desse personagem, Nishi, né? E o filme, como o próprio diretor definiu, né, é uma espécie de denúncia da corrupção e dos crimes que acontecem, né, nos bastidores do mundo dos negócios, né? E além do tema da corrupção corporativa que esse filme aborda, né, esse filme, se vocês prestarem atenção na história dele, ele é uma adaptação livre que Akira Kurosawa fez da obra Hamlet, né, do William Shakespeare, né? A história de Hamlet é uma tragédia que, assim como no filme, né, é uma tragédia que gira em torno do príncipe, né, que é o filho do rei da Dinamarca, né, o príncipe Hamlet, que é filho do rei da Dinamarca, que é o rei que também chama Hamlet, né. A trama tem início quando o fantasma do rei Hamlet, né, aparece para o seu filho, revelando que foi assassinado pelo seu próprio irmão, né, o rei Cláudio, que agora, né, se casou com a rainha Gertrudes, que é a mãe, né, de Hamlet, e o rei Cláudio, né, fazendo essa conspiração, né, assumiu o trono da Dinamarca, né. Profundamente abalado pela revelação do fantasma, né, o Hamlet jura vingar a morte de seu pai e matar o traiçoeiro rei Cláudio, né. No entanto, né, a sua fúria ela deve ser contida, pois os seus planos de chegar até o rei Cláudio não são tão simples, né? E vai exigir dele um certo cuidado para não ser flagrado em suas intenções e com isso ter os seus objetivos frustrados, né? No final, Hamlet ele enfrenta Cláudio em um duelo mortal, onde os segredos são revelados, né? Todos os segredos são revelados e Hamlet finalmente obtém a sua vingança, né? Mas também ele encontra a própria morte, né? A peça ela termina com uma cena de carnificina, né? E uma mudança no poder da Dinamarca, né? Pois bem, né? A gente pode perceber muitos paralelos entre a história do Homem Mal Dorme Bem com Hamlet, né? Assim como Hamlet, o tema principal de Homem Mal Dorme Bem é a vingança do filho em benefício de um pai morto injustamente, né? Apesar de não ter o elemento da aparição fantasmagórica como tem na obra original, todo o material de assombração, de certa forma, e também de retaliação, né, obviamente, aparece aqui em Homem Mal Dorme Bem, assim como aparece na obra original, né? Além disso, o filme insere basicamente todo o setup de personagens da obra original, né? A gente tem conspiradores, vingadores, confidentes e tudo mais, né? Existe assim um forte teor de pessimismo que permeia a obra, né? A obra original, estou falando, né? Shakespeare ele cria a tragédia maculando a perspectiva heróica do ideal do homem renascentista, né? Que seria um homem bom, ético e que vive pela justiça, né? Que aqui, né? Que na obra é representado por Hamlet, né? O Akira Kurosawa faz a mesma coisa, né? Só que no mundo capitalista, né? Ele cria a tragédia maculando a perspectiva heróica do ideal do homem, do self-made man, né? Que é o homem bom, ético, que também vive pela justiça, né? Que é o homem que se faz por si mesmo, né? O homem heróico do mundo capitalista, né? Só que mesmo existindo esses personagens, né? O mundo capitalista é um mundo de corrupção, né? Assim como um mundo renascentista era um mundo de corrupção também, né? Basicamente, o mundo é um mundo de corrupção. A gente tem aquela máxima evangélica, né, da Bíblia, que o mundo jaz no maligno, né? Então, por mais que existam homens bons, né, existe uma força opressora gigantesca, né, que ela vai se consolidando através da história, né? Tem muita influência aí da ideia do pecado original, né, que o mundo jaz do maligno e etc, 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 né? Então, existe um resgate dessa verdade bíblica, né, que está na obra de Shakespeare e que, de certa forma, passa, né, para a obra da Akira Kurosawa, né?
É interessante, né? Porque Hamlet, na obra original, ele se destaca muito pela sua aristocracia de espírito, né? Em relação a todos os outros em Elsinore, né? Que seria o lugar onde ocorre a trama, né? No entanto, assim, tudo que acontece em Elsinore, né? Que é o assassinato de seu pai e também uma coisa muito doída para o Hamlet, né? Que é a traição da sua mãe, né? A sua mãe se deita na cama do cara que matou o seu marido, né? E isso aí lança o príncipe, né, o príncipe Hamlet, em um caos assim, interior de decepção e de dor e destrói, né, a sua fé em qualquer força redentora ou restauradora. Né? Quando isso acontece, né, há apenas uma coisa que ele pode se apegar, né, que é a vingança, né, como uma ideia de justiça manchada, maculada pelo ódio. Né? O Hamlet é um grande estudo sobre a justiça, né? Sobre a justiça e sobre a vingança, né? E a queda de Hamlet, se perceber bem, né? Ela ocorre antes mesmo da sua morte, né? Ela ocorre quando ele se torna essa figura calculista, né? Que se orienta por meio da mentira e da dissimulação, né? Que era completamente o oposto do que ele era, né? Então aí ele já morreu, né? Em Homem Mal Dorme Bem, o personagem principal também precisa se disfarçar como um cara diplomático, ele tem que conviver com os assassinos do seu pai, né, por um certo tempo, para poder dar vazão à sua vingança, né? Então ele se torna, tal como o Hamlet, ele se torna uma figura calculista, né? Também orientado pela mentira e a dissimulação, mesmo que ele tenha ele tenha sofrido a injustiça e que ele tenha o direito de fazer a justiça, né? Mesmo que ele tenha o direito de gozar da justiça, né? Ele se torna uma figura negativa, né? Assim como Hamlet, né? E Homem Mal Dorme Bem, assim como a fonte original, né? Assim como a peça original, reforça todo esse ideário pessimista e trágico, né? Com desfechos terríveis para os personagens principais e reforçando a ideia de um mundo, né, onde o mal prevalece, né? Em suma, né, Akira Kurosawa ele entrega ao público uma dose generosa de incômodo e anticlímax. Né? É um dos filmes mais pessimistas do Akira Kurosawa, além de uma reflexão shakespeariana sobre a vingança. Né? Então, é um grande filme, né? Homem Mal Dorme Bem, uma bela adaptação de Shakespeare, né? Muito original, como Akira Kurosawa costuma fazer, né? Agregando elementos que não são originais da obra, né? Ele faz uma transposição, não apenas colocando características do Japão, né? Da cultura japonesa, né? Só que aqui ele está fazendo uma tradução de uma obra que tem uma história que acontece numa Dinamarca antiga, mas a tradução dessa obra, desse contexto, em um Japão pós-guerra, um Japão completamente ocidentalizado, capitalista, e com isso ele consegue reforçar a ideia de que a obra do Shakespeare ela é adaptável em qualquer contexto, porque ela tem essa projeção imaterial, ela tem essa projeção transcendente até, né, que as questões que a obra trata, tanto políticas quanto da alma do ser humano, elas são questões persistentes ao longo da história, né? Então, aparentemente, você pode colocar essa obra, né, do Shakespeare em qualquer perspectiva, em qualquer época, em qualquer configuração social, que ela vai ter a mesma validade, né? O que refuta, né, conforme eu falei há 2 podcasts atrás, se eu não me engano, no podcast sobre o Trono Manchado de Sangue, que a visão materialista das coisas, ela não consegue explicar o quão transcendente o quão potencialmente transcendente é uma obra de literatura como a de Shakespeare, né? Enfim, era isso que eu gostaria de falar. O podcast foi curtinho, né? O filme ele é bem claro
na sua composição, na sua ideia, né? E eu não queria fazer um programa sobre Hamlet, né? Eu queria mostrar os paralelos de Hamlet com esse filme e incitar vocês a assistirem, né? Esse belo filme, né? Homem Mal Dorme Bem, do Akira Kurosawa, né? Esperem que vão ter mais programas sobre a filmografia do Akira Kurosawa, são bastante filmes e muita coisa para ser falada. Espero que você tenha gostado, até mais e fiquem com Deus.